da lição de número 9, a qual nós temos aqui por título O Mistério da Unidade Revelado. Mas antes, gostaria aqui de apresentar o nosso querido irmão Rodolfo, que nos honra aqui com a vossa presença, e está aqui nos auxiliando também com a palavra de nosso Senhor Jesus. E aqui do lado esquerdo, o nosso presbítero Edson está também incumbido aqui de trazer a palavra a qual Deus tem colocado no vosso coração por intermédio da revista da Escola Bíblica Dominical. Então, desde já peço para que os nossos queridos amados irmãos, tendo o exemplar bíblico em mãos, comecem a abrir a elas e para que nós possamos interpretar a palavra de nosso Senhor Jesus. Amém? Como eu havia dito, o tema dessa lição é o mistério da unidade revelado. O texto áureo vai nos dizer: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós encontramos esse versículo bíblico no livro de Efésios, capítulo 3, verso de número 5. E algo muito interessante, meus queridos amados irmãos, que a palavra vem nos dizer que algo que esteve retido, algo que esteve em oculto, começou a ser revelado por intermédio da misericórdia de Deus aos seus santos profetas e os seus santos apóstolos, ao Senhor Jesus. Nada mais que é a salvação e a igreja de Cristo Jesus edificada aqui na terra. Verdade prática vai nos dizer: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. E ainda continua a revelar, meus irmãos, a revelar a bênção, revelar a graça, revelar a salvação. Nós podemos ser hoje uns dos homens que foram sempre usados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como apóstolo, como profeta, para exercer a vocação de nosso Senhor e proclamar o Evangelho, proclamar a paz, a salvação ao povo que estão necessitando. Amém? A leitura bíblica em classe, meus queridos amados irmãos, se encontra lá em Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Eu peço gentilmente para que vocês possam estar abrindo aí o exemplar bíblico ou com a própria revista da Escola Bíblica Dominical, leiam esse capítulo, meditem nesse capítulo, porque certamente assim como o Senhor falou comigo, falou aqui com nossos queridos amados irmãos por intermédio da palavra, há de falar também no vosso coração por intermédio da palavra do Senhor. Amém? No comentário, vai nos dizer aqui na introdução que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Homens que estavam preparados para ouvir a voz do Senhor, homens que buscaram, se santificaram, se revestiram do poder e autoridade do Senhor, para que viesse exercer o chamado, para que viesse entender o que de fato era o mistério de Cristo. E nessa lição, meus queridos amados irmãos, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança. Amém? Introdução, aliás, primeiro tópico, vai nos dizer o mistério oculto do Antigo Testamento. Os gentios ignoravam a promessa e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dessas palavras. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Nosso querido presbítero Edson, o que nós podemos aqui destacar para nós nos dias de hoje pela palavra de nosso Senhor? Primeiramente, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para os irmãos, e você que está em casa, não está nos assistindo. Gostaria de saudar vocês com a paz do Senhor, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, e aprendemos um pouco sobre a palavra do Senhor, irmãos. O que o nosso irmão Michael está passando para nós através da revista sobre a palavra de Deus, que hoje fala sobre o mistério que estava oculto no Antigo Testamento, estava coberto, mas que veio ser revelado no Novo Testamento, através dos apóstolos e dos profetas. Em modo geral,
a igreja, ela é o mistério que estava oculto. Jesus, ele é o fundamento, ele é a base, ele é a cabeça da igreja. Que através de nós hoje, irmãos, nós temos essa missão de repassar as boas novas, não somente para nós mesmos, mas sim para aqueles que estão lá fora, que talvez você acha que não tem mais jeito. Como a lição fala dos judeus e os gentios, que Deus já tinha pré-estabelecido, desde o fundamento, irmãos, da terra, algo que seria conjunto, os judeus com os gentios, um só corpo. Mas os judeus achavam que era somente eles. Mas não, irmãos, eram gentios também. Pessoas como eu e você, que um dia estava aí fora, perdido, ou afundado no pecado, e que precisava de covas de cantalabassebenai, de paz, de uma luz, de um caminho verdadeiro. E quem é esse caminho verdadeiro, irmãos? Esse caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Eu quero, através da palavra de Deus, desse estudo, falar com você, que está em casa, que está nessa situação, talvez perdido, talvez sem saber o que fazer, até mesmo querendo tirar a sua própria vida. Que Jesus ainda te ama, que Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. Jesus não morreu, meu querido amigo, minha querida amiga que está nos assistindo. Ele não abandonou você, ainda que você se sente excluída, se sente banido da sociedade. Jesus, Ele não esqueceu de você. Se você tomar uma posição hoje, se você quiser hoje, Jesus pode visitar você, a sua casa, a sua família. Basta você tomar uma decisão, meu querido. Não faça isso de querer tirar a sua vida, achando que isso vai acabar com o seu sofrimento. Porque não vai. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Jesus já conhecia você desde o ventre da tua mãe. Não é somente com as pessoas de calamão sou calabaçu de cantalabacébia separadas, não, meu querido. Não é, minha querida, é para você. É para você que está aí, achando que tudo está acabado, que não tem mais jeito. A palavra de Deus é para você também. A salvação é para você também. De caçu de cantalabacébia, de cantalabaçai. Como igreja, como ministro da palavra de Deus, eu venho hoje, junto com meus irmãos, dizer para você: tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus ou para retornar aos caminhos do Senhor, porque foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que desde a fundação do mundo Deus já preparou um mistério que agora foi revelado através de Cristo para a sua salvação. Eu quero dizer para você mais uma vez, que o Espírito Santo coloca forte no meu coração, Ele não esqueceu de você, meu querido. Amém? Tome uma decisão hoje e que Deus abençoe sua vida. Vê, meus amados, aí a palavra do nosso Senhor, hein? Deus falando com cada um de nós e destacando aqui, irmãos, que naquela época os judeus retinham a verdade, retinham o conceito de que só eles eram salvos, de que só eles podiam permanecer na graça. Inclusive até criavam obstáculos, empecilhos para que os gentios não pudessem adentrar a casa do Senhor, quando a salvação veio para todos. Ou seja, gentios, ou gregos, ou assírios, judeus, todos eles, sem raça, sem etnias, a salvação veio para todos. Amém, meus queridos amados? E o interessante aqui também, irmão Edson, que eu achei assim aplausível destacar nessa aula também, que o tema central dessa epístola é o propósito eterno de Deus para estabelecer e completar o corpo da igreja de Cristo Jesus. Não somente de falar do Evangelho, não somente de dizer as boas novas, de falar a verdade um ao outro, mas o propósito essencial dessa epístola de Paulo à igreja de Éfeso era para que Deus viesse edificar um corpo santo em Cristo Jesus Cristo, fazendo assim daquela membresia, irmão Edson, dos judeus, dos gentios, daquela determinada década, daquela determinada época, que todos eles viessem ser único e santo, irrepreensível diante do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos e irmãs.
Nós que congregamos a um templo construído pelas nossas mãos, nós devemos vir para a casa do Senhor com um conceito em nossos corações, de ser uma só pessoa, um só corpo em Cristo Jesus, nos tornando assim a habitação e morada do Deus Altíssimo. Esse era o propósito maior de Deus, sendo tratado pelo apóstolo Paulo através da carta de Éfeso. Nós podemos ver nessa carta que ao desenvolver este tema, Paulo trata também da predestinação, da liderança de Cristo sobre o corpo, seu cabeça. Também trata da igreja como edifício do templo de Deus. Trata também dos dons espirituais e da igreja como noiva de Cristo. E por fim, o mistério de Cristo, o mistério revelado por intermédio dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Assim, Deus tratando também conosco nesta noite maravilhosa aqui, e poder comentar um pouquinho das Sagradas Escrituras, nos alimentar, e também que a palavra venha alimentar a cada um dos ouvintes, aí os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? No próprio tópico de número 1, no subtópico vai dizer o conceito bíblico do ministério. Nosso querido irmão Rodolfo, o que nós podemos aplicar no momento presente a respeito deste conceito bíblico de ministério? Sim. Boa noite, amigos, ouvintes e participantes também dessa live. E você que está comparecendo conosco, participando, nós vamos falar um pouco agora do conceito bíblico de mistério, nos tempos atuais, do qual nós pensamos hoje, e o que a Bíblia diz também, que na verdade se trata de um segredo que foi revelado, como disse o irmão Edson anteriormente, que me antecedeu, falando sobre como os profetas anunciavam, como no Novo Testamento chegou, e para nós hoje, esse mistério revelado, a palavra do Senhor anunciada às pessoas que precisam ouvir, as pessoas que estão sofrendo, perecendo no mundo, temos que ter o amor ao próximo, sim, esse grande mistério, que a gente tem que fazer esse conceito, sim. Como? Biblicamente dizendo, parte da igreja, nós somos a igreja hoje, então nós temos que ter essa sensibilidade de amar ao próximo como a nós mesmos, porque esse é o grande mandamento que Jesus deixou. Foi o segundo grande mandamento, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Esse próximo é a pessoa que aparece em nossas vidas. Temos que ter esse conceito, por quê? Porque se algo nos machuca, nos fere, automaticamente essa dor que nós sentimos, nós vamos querer, de uma certa forma, resolver esse problema para essa dor ir embora. E da mesma forma, quando nós vemos alguém sentindo algum mal, um frio, uma fome, temos que fazer algo, mobilizar de alguma maneira para amenizar essa falta que essa pessoa está tendo, essa dor. E dessa forma, eu acredito que esse conceito cristão, bíblico, deve acompanhar. Porque senão, o cristão em si, ele está sendo apenas um cristão de palavras, não de vida. E a vida dele só vai se concretizar dentro desse conceito se ele colocá-la em prática nas condições de o amor filantrópico ao próximo. Amém. Bem colocado, nosso querido irmão Rodolfo. Também aqui achei de suma importância destacar dentro desse subtópico de o conceito bíblico do mistério, que diz assim: no cristianismo significa a verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Nós podemos confirmar isto lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 4, que vai nos dizer: qual seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus queridos amados irmãos, para que todos os homens venham ser salvos, nós temos que exercer a nossa vocação como missionário, como pregador do Evangelho, como anunciador do Evangelho.
anunciador da paz. Porque seria impossível, meus queridos amados irmãos, que os demais irmãos que estão lá fora retornem para a casa do Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que não ouviram ainda a palavra do Senhor, venham para a casa do Senhor, venham para próximo do Senhor, sem antes eles não ouvirem a verdade que contém no Evangelho. Hoje, o principal objetivo do cristão que foi salvo é trazer vidas, é trazer almas para o reino de Deus, para o reino de Cristo, para que lá na glória nós possamos glorificar e exaltar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você hoje, neste momento, está recebendo uma porção da parte do Senhor por intermédio da palavra do Senhor, não retenha ela, passa adiante, porque da mesma maneira que Deus está te curando, Deus está te restaurando, nesta noite, Deus está te edificando, o teu irmão também pode ser curado, salvo, transformado, pode ser renovado para o reino de nosso Senhor Jesus. Amém? No subtópico de número 2, vai nos dizer o desconhecimento do mistério. E o terceiro tópico vai nos dizer o mistério e os profetas da antiga aliança. Meu querido amado irmão Edson, o que nós podemos destacar sobre esses dois temas neste momento? Assim, que foi revelado através dos apóstolos e os profetas. Foi revelado através do Espírito Santo que revelou para esses homens. Logicamente não foi revelado em vão, teve um propósito para isso. E qual é esse propósito? De anunciar o Evangelho a todos aqueles que estão em trevas, estão em pecado, que precisam de salvação, que precisam de Jesus. O que os apóstolos, na época, eles, vamos dizer assim, aprendendo, foi que não era somente para os judeus, era também para os gentios. Se a gente for ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vai falar sobre Cornélio. Cornélio, ele é um homem que orava, que dizimava, mas era um homem que ainda não conhecia Jesus. A Bíblia vai dizer que era um gentio. E Pedro, que já era o apóstolo, teve um encontro com Deus para que fosse na casa de Cornélio levar as boas novas. Então é isso que eles vinham entender, que não era somente para os judeus, mas sim para todos aqueles que acreditavam, que acreditavam no Evangelho, que acreditavam que Jesus tinha morrido, mas ressuscitou, para pagar um preço, irmãos, que não era dele, e sim era um preço que era meu e seu, mas que nós não poderíamos pagar. Então Pedro foi na casa de Cornélio levar as boas novas àquelas pessoas que não conheciam Cristo, mas vieram aceitar Jesus e ainda mais ser batizado com o Espírito Santo. A partir daquele momento, eles começam a compreender que o Evangelho tinha que ser anunciado para todos, irmãos, não era somente para os judeus. Lá em Atos do Apóstolo 15, vai falar sobre um concílio que teve em Jerusalém, e eles discutiam entre eles para entender isso. Pedro comenta que teve essa experiência com os gentios. João toma a frente, da discussão, e ele vai falar lá de Amós 9, do 11 ao 12, se eu não me engano, sobre que Deus iria edificar novamente, remando o seu altar. É para você mesmo que eu estou falando. É para você mesmo que eu estou falando. Que Jesus, ele não veio somente com as pessoas separadas. Jesus veio para todos. Se você está na sua casa, achando que alguém da sua família não tem mais solução. Se você acha na sua casa, seu esposo, sua esposa ou algum dos seus filhos não tem mais jeito, tem uma solução, isso é mentira de Satanás. Jesus veio também para essas pessoas que
comunidade rejeita. Essas pessoas que ninguém quer por perto. Mas Jesus quer. Jesus quer por perto. Então, se você, na sua casa, talvez seja o único cristão, não deixe de anunciar as boas novas. Porque tem salvação também para a sua casa. Tem salvação também para a sua família. Basta você abrir a sua boca e anunciar a palavra de Deus. Talvez não vai ser no momento que você queira a conversão do seu marido, da sua esposa, ou do seu filho, ou de algum ente querido da sua família. Mas uma vez que a palavra de Deus for plantada, que você anunciar a palavra de Deus, você pode ter certeza que ela vai germinar e no momento certo Deus vai agir através da sua vida. Basta nós tomar uma posição. Amém. É interessante, irmão Edson, que no Antigo Testamento, os antigos escritores faziam e agiam da mesma situação, da mesma maneira a qual o irmão acabaram de expor. Porque eles tinham o conhecimento da verdade, eles tinham o conhecimento de que a salvação, ela não viria somente para o povo judeu, ela viria também para os gentios, para o povoado ao redor. E nós podemos confirmar isso no livro de Malaquias, capítulo 1, verso de número 11, que vai nos dizer: mas desde o nascer do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incensos e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos amados irmãos, de maneira alguma nós podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos excluir as pessoas da salvação, porque excluir um ente querido que nos deu muito trabalho, ou o vizinho, ou uma pessoa que cruzou o nosso caminho no decorrer do dia. Nós não podemos fazer da mesma maneira a qual o povo judeu estava fazendo naquele determinado momento. A salvação veio para eles e para todos. A salvação veio para mim, para os meus irmãos e para vocês, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão necessitando de uma vida de dignidade, uma vida de honra, uma vida de glória ao nosso Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Nós estaremos entrando aqui no tópico de número 2, a qual temos por título o mistério revelado no Novo Testamento. Chegou a hora, o momento de Deus revelar no Novo Testamento, aquele povo maravilhoso, o que ele haveria de fazer para intervir na situação pecaminosa do povo escolhido, que somos nós e até mesmo aquele povo na antiguidade. Amém? No subtópico vai nos dizer: revelado aos apóstolos e profetas. Irmão Rodolfo, como nós podemos interpretar essa palavra, revelado aos apóstolos e profetas? De que maneira Cristo decidiu, pela sua onisciência, divulgar a eles esse mistério que havia sido oculto? De fato, respondendo a essa questão, que não é tão fácil responder, dizendo Jesus preparando, sim, os discípulos, os profetas, que já continuavam tendo o Novo Testamento, e orientando-os a respeito da grande comissão. Qual seria essa comissão? O ide de Jesus para as nações de todo o mundo. É claro que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que foi a preparação. Jesus tinha dito ficar em Jerusalém, até que do alto seriam revestidos, cheios do Espírito Santo, daí depois seriam comissionados, sim, com a grande responsabilidade de levar todo aquele conhecimento que eles tiveram, junto com Jesus no seu ministério. De 3 anos, os apóstolos estiveram com ele, passaram também, os profetas que acompanhavam eram contemporâneos, de levar essa mensagem às pessoas que precisariam ouvir, acompanhar de perto a palavra do Senhor, e também teriam acesso à salvação naquela época, que seria o início da igreja do Senhor. Pessoas que começariam a falar da salvação de Jesus Cristo, a salvação através de Jesus, a única salvação.
Lembrando que Paulo, ele disse que o professor dele, principal em relação a isso, foi o próprio Jesus, porque quando ele teve um encontro com Jesus, que ele teve uma mudança de vida. Essa mudança de vida de Paulo, que foi necessário para ele passar, porque ele é um homem de grande conhecimento, um homem de grande destaque, mas ele precisou cair, literalmente, perder a sua visão, ser levado em um local onde um profeta foi conversar com ele, levar a mensagem do Senhor, e ali, a partir daquele momento, Paulo, orientado por Deus, e o chamado que ele teve, a grande comissão, ele foi o 12º homem importante, sabendo vocês que Judas Iscariotes, pelo fato dele ser o traidor, ele não fez mais parte, ele tirou a sua própria vida. Depois, para substituir, teve Matias. Matias teve o seu tempo, mas o apóstolo Paulo, sim, ele não conheceu diretamente, não teve contato como os apóstolos, mas ele teve sim um contato com Jesus depois, o Jesus glorificado que apareceu, conversou com ele diretamente e o escolheu. Então, no caso de Paulo, foi uma especialidade, e ele teve que entender o trabalhar, e a partir daquele momento, sim, ele se desprendeu. Portanto, ele diz que, está escrito aqui no versículo 8, olha o que Paulo diz, no versículo 8 de Efésios, no capítulo 3, que está na leitura bíblica em classe. Os santos, lhe foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Tanto inteligência como mentira. Tenta imaginar você que está me ouvindo neste momento, você meu amigo, e você minha amiga, se formou na sua faculdade, doutorado, e de repente você ainda não teve um encontro real com Cristo. E quando você encontra com Cristo, Ele te faz uma proposta. Agora você vai se desprender desse seu eu, do seu ego, da sua intelectualidade, da sua inteligência, e o que vai prevalecer agora é Jesus Cristo. Você vai se colocar entre o mínimo, por quê? Porque quando você diminui, Jesus cresce. E quando Jesus cresce, a salvação começa a acontecer nas vidas, através da sua pessoa. Para isso, mediante a fé, basta crer. E o crer vai transformando, vai agindo. Nesse caso, a revelação no Novo Testamento, já concluída a partir de Jesus Cristo, os apóstolos, os discípulos, os escolhidos, e assim foi acontecendo sucessivamente por essa grande obra que foi crescendo, mas começando com o início da igreja primitiva no Novo Testamento. Amém. Bem colocada a palavra, bem expostas a palavra do Senhor, que ela possa ter adentrado o vosso coração com clareza e entendimento. E interessante aqui destacarmos também, nesse tópico de número 2, o subtópico de número 3, que vai nos dizer a magnitude do ministério. A frase vai nos dizer: até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são em Cristo aceitos. Se nós pararmos, irmãos, neste momento para refletir nesta frase, nessa magnitude, a qual Deus, desde o princípio do século, já tinha elaborado a salvação de todos, seja santo ou pecadores, todos salvos, todos unidos numa só fé, todos unidos num corpo só, sendo a imagem e semelhança do Criador. Aí nós paramos e colocamos só uma pequena vírgula, mas aquele rapaz que assalta, que rouba, que mata, que se prostitui, que faz absurdos na vida dele ou com a vida de seu próximo, também tem direito de fazer parte do Evangelho, também tem direito de poder adentrar a casa do Senhor, irmão Edson, irmão Rodolfo. Sim, pela misericórdia infinita do Todo-Poderoso, Deus deu a salvação a todos nós. Então, irmãos, não se preocupe, se você hoje tem a dificuldade de interpretar que o seu vizinho processa a mesma fé em Cristo Jesus, a mesma fé que você tem hoje,
Se você tem essa certa dificuldade, irmãos, não se preocupe, porque Cristo ele vai te agraciar para que você venha entender que a mesma salvação que veio para você, que adentrou a porta da tua casa, que adentrou o teu coração, te fazendo altar santo do Senhor, também é para a vida do teu irmão, do teu próximo, do teu parente, nesta noite maravilhosa. Amém? Que Deus possa agraciar você, que você nunca, jamais venha olhar para o seu irmão da maneira a qual ele se encontra, mas venha olhar para ele já profetizando que ele será instrumentos na mão do Deus Altíssimo, um instrumento na mão do Criador. Amém, meus queridos amados irmãos? Nós estaremos entrando aqui no tópico de número 3, a qual tem por título O Mistério Pré-Estabelecido por Deus. No subtópico de número 1, vai nos dizer as riquezas insondáveis de Cristo. No subtópico de número 2, vai nos dizer o eterno propósito de Cristo. E o terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Meu querido amado irmão Edson, presbítero, irmão Edson, o que nós podemos destacar sobre esse tópico maravilhoso, a qual a nossa lição nos aborda nesta noite? Podemos destacar aqui, irmãos, essa parte que está escrita aqui, ó. Gostaria de ler, meus irmãos. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O que podemos entender disso, irmãos? Que Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão. Deus, Ele é o Criador. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus, Ele nos dá oportunidades, irmãos. O que mais Deus quer na vida de todo aquele que hoje, em Cristo Jesus, e desde da fundação do mundo, é que o ser humano obedeça a Ele. Então Deus colocou Adão no jardim do Éden, mas Deus já sabia o que iria acontecer. Talvez você se pergunte, não, por que Deus deixou? Porque Deus não interviu para que tudo isso viesse a acontecer. Por simples livre-arbítrio. É como você que se converteu. Você aceitou Jesus, aonde você está agora? Afastado das presenças do Senhor. Como está a sua vida? Eu sei como está o vazio no seu coração. Sabe por que eu sei disso? Porque você tenta preencher o vazio do seu coração com as coisas do mundo. E as coisas do mundo não vai preencher esse vazio. Esse vazio quem só pode preencher é Deus. É por isso que você sofre. É por isso que você se sente sozinho, abandonada. Mas Deus, através desse estudo hoje, veio falar com você. E eu estou dizendo isso desde o princípio das oportunidades que eu estou tendo para falar. O Espírito Santo me impulsiona a falar com você. Porque você está afastado dos caminhos do Senhor. E talvez você disse a si mesmo, é porque Deus me ama tanto, porque Deus permitiu. Deus não vai segurar você. A decisão é sua, de ficar, de obedecer ou de abandonar a Deus. Você precisa tomar uma posição, uma decisão. Isso pode ser tomada hoje. Se eu quiser sair da presença do Senhor hoje, irmãos, Deus não vai segurar. É uma posição que eu tenho que tomar, servir a Deus, obedecer a Deus e viver conforme o mandamento de Deus. Mas se Deus me amasse, Deus não ia permitir que eu saísse da presença dele. Aí eu pergunto, o que você, quando estava na casa do Senhor, quando você estava servindo a Deus, o que você buscava? Você buscava Deus, você buscava a palavra de Deus, ou você buscava ainda, desejava no seu íntimo, no seu coração, as coisas do mundo? Deus é uma fonte de água que ela não vai secar. Mas nós precisamos buscar a fonte. A salvação foi dada para mim, para você, para todo que nele crê. Em Cristo Jesus. Mas eu preciso mudar a minha posição, o meu caráter, o meu modo de vida.
A Bíblia diz: eu seja sal da terra e luz do mundo. Eu não posso ser um cristão e viver aí fora de qualquer jeito, como o mundo quer, como o mundo oferece. Eu saí de uma posição de criatura, irmãos, a filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho um pai. E agora eu tenho que obedecer o pai. E você precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa tomar essa decisão agora. Decalamansou, decanta labacébia, porque Satanás tem que ser andado a tua vida. Recaçou, decanta labassubianai. E Deus tem todo o tempo falado com você. E mais uma vez Ele está deixando essa mensagem para você. Toma uma decisão hoje. Deus não vai te falar: filho, volta. Não vai. Tem a passagem que nos ensina do filho pródigo. Ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que chegar no fundo do poço, ao ponto de desejar comer as alfarrobas dos porcos, para lembrar que na casa do meu pai tinha pão com abundância. Decalamansou, decanta labacébia. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei e terei com meu pai. A decisão é tua, meu irmão. A decisão é tua, meu irmão. Sai dessa posição de desprezo, de abandono, e toma uma posição diante de Deus, porque Deus não desistiu de você. Foi você que desistiu de Deus. Se você tomar essa posição hoje, Deus vai resgatar tanto você como a tua vida. Porque foi você que Deus chamou. Foi você que Deus chamou. Para ser a coluna da tua casa. Ou através de você salvar a sua família. Mas por algum motivo ou razão, você se enfraqueceu e saiu da presença do Senhor. Toma essa posição hoje e Deus muda a tua história. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que o nosso querido irmão Edson está nos dizendo aqui, que estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo é desfrutar de uma riqueza insondável. Isso é tema, vamos dizer assim, é a palavra que está nos direcionando neste momento para que nós venhamos refletir nas riquezas insondáveis que talvez nós desprezamos, abandonamos ou viramos as costas. A revista vai nos dizer que essa expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. As providências, quantas das providências Deus já abençoou a cada um de nós aqui, a cada um de vocês que estão nos ouvindo. O subtópico de número 3 vai dizer: o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Irmão Rodolfo, Deus foi apanhado de surpresa? Não. Deus já sabia o que havia de acontecer? Ou Deus deixou que acontecesse primeiro para depois Ele elaborar um plano? O plano de Deus, primeiramente, Deus não foi pego de surpresa. Já estava tudo pré-estabelecido por Deus, todas as coisas que iriam acontecer e aconteceram. Através de um homem, veio a queda, o pecado, Adão, mas através de Jesus Cristo veio a possibilidade da salvação para aqueles que quiserem a salvação. Deus, Ele deixa, como o presbítero Edson me antecedeu, ele falou que Deus dá o livre-arbítrio para o homem. O homem tem a livre escolha de escolher a salvação ou o tormento eterno. Só tem dois caminhos. A você que está aí nesse momento nos assistindo através dessa live, é a realidade. Temos que falar para você que não adianta tentar melhorar a situação, tentar passar a mão na cabeça, não adianta. A verdade é essa. Ou você escolhe para a sua vida nesse momento agora, aí onde você está, a salvação ou a perdição eterna. Porque Jesus, a qualquer momento, Ele estará voltando, no abrir e fechar de olhos. Ele não deixou data pré-estabelecida para ninguém quando Ele voltaria a buscar a sua igreja. Ele apenas disse que Ele voltaria a buscar a sua igreja, como a parábola das noivas. Existiam aquelas que estavam preparadas com azeite e aquelas que estavam despreparadas. As preparadas, o noivo veio, buscou-as
E as despreparadas depois ficaram desesperadas, querendo o azeite emprestado, mas não tinha como, de quem que elas iriam? É da mesma forma, vai ser no abrir e fechar de olhos, a igreja vai ser arrebatada. Está muito próximo, os acontecimentos estão aí. As promessas que Jesus faz, que são insondáveis, como foi comentado aqui pelos irmãos que me antecederam, apóstolo Paulo, ele sim foi arrebatado até o terceiro céu. E diz que lá ele viu coisas que ele não imaginava, não viu nada parecido aqui na terra. Ouviu coisas que não ouviu aqui na terra, coisa muito além de tudo aquilo que nós imaginamos. Imagina o que Deus tem preparado para aqueles que aqui na terra sofrerem pelo seu nome. Não importe se vão deixar de ser seus amigos, não se importe se vão excluir você da sociedade, não se importe. Melhor você perder aqui na terra e ganhar com Cristo, porque uma coisa é certa. Jesus, ele disse algo que não é mentira, é verdade. Após o nosso desprendimento desse corpo, a nossa alma vai sim prestar conta. Vai prestar conta naquele grande dia de juízo. Se você morreu em Cristo, a sua salvação é garantida. Mas se você não deu ouvidos, enquanto todas as chances que você teve aqui na terra, a Jesus, as promessas existem, o plano divino de Deus existe, claro, mas para aqueles que quiserem. Se você quiser neste momento, eu creio que os irmãos aqui, ou o irmão Edson, ou o irmão Marcos, estará fazendo sim uma oração para você. E você, da onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você apenas diga para o Senhor: eu aceito, ou eu reconcilio com o Senhor, porque essa pode ser a sua última chance. Essa pode ser a sua última noite. Esse pode ser o último live que você estará assistindo. E o que será de você depois? Pense, reflita. Principalmente você que conheceu o Evangelho, se afastou, volte o quanto antes. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite-o já. É o tempo, é agora. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, né, irmãos? Palavra de salvação, palavra de redenção, palavra de conforto, de edificação. Para a conclusão dessa aula maravilhosa sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é para que nós, irmãos, venhamos refletir dias após dias nas atitudes que nós estamos tendo, como nós estamos caminhando diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e se realmente o verdadeiro propósito da vontade do Senhor está em nosso coração. Porque o mistério que estava oculto foi revelado à igreja de Cristo Jesus, aos apóstolos, aos profetas do Novo Testamento, com um só foco, de direcionar as nossas vidas ao altar do nosso Senhor Jesus Cristo, e de direcionar aquele povo que está lá fora, o povo que está sem Deus, o povo que está se martirizando, muitas das vezes sendo ceifado pelo inimigo, direcionado à igreja de Cristo Jesus. Por intermédio do que, irmãos? E de quem? Da palavra do Senhor e através da sua própria vida, que foi ganha, que foi salva para Cristo Jesus. Hoje nós temos o principal objetivo de falar da palavra de nosso Senhor, de evangelizar as pessoas que estão necessitando de ouvir a palavra de salvação. Amém? Eu quero agradecer aqui essa rica oportunidade, agradecer também aqui ao nosso querido irmão Rodolfo, que nos honrou aqui com a presença, o presbítero Edson, também que sem medir esforços, vieram aqui poder contemplar a formosura e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo através da lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que todos estejam com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?